paz do Senhor Jesus. E hoje aqui na Fonte da Palavra que é a Viva, eu quero falar sobre a vontade que gera resultado, a vontade que traz realização. Como nós sabemos, enquanto seres humanos, seres que pensam, nós temos muitas vontades, muitos desejos, mas muitas vontades, elas podem ser frustradas quando realizadas. Nem toda vontade realizada vai nos trazer o sentimento de realização. E quando a vontade ela é satisfeita e ela não traz realização, ela traz frustração. Algo que foi desejado, algo que se obteve, mas que não deu o resultado esperado. Que no final das contas, o que ficou foi a frustração. Então, nós temos que entender que nós temos a nossa vontade. Porém, a nossa vontade, porque muitas vezes o resultado dela pode gerar frustração, porque somos limitados. Porque a nossa vontade de hoje é baseado no nosso histórico de ontem, é pautado no nosso momento de agora. E tudo que a gente vislumbra é apenas uma expectativa do futuro, porque nós não conhecemos o futuro, nós projetamos o futuro, mas só Deus, Ele sabe o dia de amanhã. E existe a vontade de Deus, que muitas vezes essa não é a nossa vontade em algumas situações. E é por isso que aqui na Bíblia nós vamos estar refletindo sobre essas vontades, certo? Lá em Jeremias, no capítulo 17, o verso 9 diz assim: o coração é enganoso, acima de todas as coisas, e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Ou seja, como eu falei no início, a nossa vontade, não temos um conhecimento total para decidir se realmente queremos aquilo. Nós queremos aquilo, como eu disse, baseado no passado, baseado até o presente e na expectativa de um futuro. Mas os desdobramentos daquela realização a gente não tem o controle. Então, muitas vezes, nós nos sentimos frustrados. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Quantas vezes nós desejamos algo, lutamos por algo, conquistamos algo e quando a gente conquista, a gente descobre que não era exatamente aquilo que a gente queria. E vem a frustração. Ou aquilo traz prejuízos, seja para nós, seja para as pessoas que a gente gosta, que a gente se importa, e isso também nos deixa frustrados. Agora nós vamos ver aqui, como nós podemos ver na Bíblia, que nós temos que ter muito cuidado com a nossa vontade. Não significa que a gente não possa ou que a gente não deva apresentar a Deus as nossas vontades. Claro que sim, mas nós precisamos nos lembrar da oração que temos lá no livro de Mateus. Deixa eu abrir aqui. Mateus, capítulo 6. Onde Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso. Então, Mateus, no capítulo 6, o verso 10 vai dizer assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. Quando a gente ora o Pai Nosso, aí a gente está entrando naquela vontade que eu te falei, na vontade de Deus, que muitas vezes pode ser diferente ou até ir de encontro à sua vontade no momento. Mas aqui nós estamos pedindo que a vontade de Deus seja feita. E qual é a garantia que nós temos a respeito dessa vontade, para que a gente possa estar pedindo a Deus que seja feita a vontade dele, independente da nossa vontade. Então, a gente vai ver aqui no livro de Romanos, no capítulo 12, o verso 2, que vai dizer: e não sede conformados com este mundo,
mas sede transformados pela renovação da vossa mente. O que é você renovar a sua mente? É você entender que aquilo que você quer, se Deus não te concedeu, ou se Deus te deu uma outra opção de escolha, é porque aquilo não é o melhor para você. Então você precisa mudar a sua mente, para que você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, Deus ele tem um plano eterno que é para todos aqueles que reconhecem Ele como o Criador, o Senhor de suas vidas, que é a eternidade, né? A ressurreição e a eternidade ao lado dele. Mas para a vida aqui, Deus tem um propósito que é diferente para cada filho. Por que é diferente? Porque aqui nós temos necessidades diferentes, expectativas diferentes. Nós somos pessoas diferentes. Então, o Senhor tem um plano para cada pessoa. Mas tanto nessa vida aqui, quanto na eternidade, o que Deus quer é o nosso bem-estar. A Bíblia vai dizer que o Senhor ele tem prazer no bem-estar dos seus servos. É só a gente pensar no começo de tudo, na criação de tudo, como Deus preparou tudo para Adão. É só a gente parar e pensar quando Adão errou, quando Adão pecou, quando Adão acabou rejeitando a Deus, quando ele come a fruta junto com Eva, o que o Senhor fez para salvar, para resgatar Adão, dando seu próprio filho Jesus, para que toda a humanidade pudesse se reconciliar com ele, pudesse reconhecê-lo como Pai, pudesse experimentar da bondade, do amor, da misericórdia dele. Então Deus ele não mudou. Deus ele continua querendo o nosso bem-estar, tanto nessa vida quanto na eternidade. Então nós podemos orar com confiança, porque embora ainda que em algum momento eu queira algo e Deus queira outra coisa para mim, o resultado disso é algo bom, é algo perfeito e é algo agradável. Nunca vai ser algo ruim. E aí há uma terceira vontade e essa é a melhor. Posso dizer porque essa é a mais fácil, não é? É difícil quando nós estamos com uma vontade, desejando algo que é diferente do que o Senhor deseja para nós, porque isso vai exigir que a gente renove a nossa mente, isso vai exigir que a gente abra mão daquela vontade, daquele pensamento, para se concentrar naquele que o Senhor tem para nós. Isso exige fé, isso exige amor ao Senhor e confiança no Senhor para que a gente consiga fazer isso. Mas existe a nossa vontade quando está alinhada à vontade dele. E aí a gente recebe exatamente aquilo que estava na nossa expectativa, porque aquilo já era um plano do Senhor para a nossa vida. E sem dúvida isso é algo muito bom, é muito gratificante. Mas existe um caminho para que isso aconteça. Não é tão simples como se não dependêssemos de nosso esforço para isso. E o que é? Lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, o verso 5 e 6 vai dizer: confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o e ele direcionará as tuas veredas. Olha só, é confiar no Senhor, é confiança. E chega o ponto que você começa a entender aquilo. Deus ele encontra espaço no teu coração para plantar nele aquilo que já é vontade dele para a sua vida. E aí se torna muito mais fácil, porque você não perde o foco desejando coisas que por mais que te pareçam boas, no fim não serão boas para você. Então quando você confia no Senhor, o Senhor ele começa a mover o teu coração. E nisso você abre mão do seu próprio entendimento. Você começa a reconhecer o que é bom e o que não é bom para você, entender que Deus ele só quer aquilo que é bom para você.
E aqui também fala, mas é em todos os teus caminhos. Não adianta você entregar uma área da sua vida para Deus, deixar que Deus decida, e a outra área você entrega um projeto para Deus e fala, olha Senhor, se não for assim, nada feito. Eu quero isso e ponto final. Não funciona assim. Quantas vezes perdemos tempo porque estamos ali querendo e muitas vezes na vontade permissiva o Senhor até concede. E aí a gente chega, descobre que não é bem aquilo, tem que fazer o caminho de volta, para aí sim ir naquele caminho onde o Senhor já determinou, e aí no final a gente pensa, nossa, eu poderia já estar vivendo isso aqui há mais tempo se eu tivesse me colocado à disposição da vontade do Senhor. Então é sobre isso. Nós precisamos entender que abrir mão da nossa vontade não é abrir mão de algo bom, não é abrir mão de nós, pelo contrário, abrir mão das nossas vontades em detrimento da vontade de Deus é abrir mão de algo que poderia nos fazer mal por algo que vai ser muito bom para nós, porque o Senhor conhece o nosso coração. A palavra vai dizer que Ele esquadrinha o nosso coração, Ele sabe exatamente o que a gente quer, Ele sabe exatamente o que a gente precisa, Ele sabe exatamente aquilo que nos realiza, aquilo que vai nos dar plenitude. Então, precisamos confiar no Senhor. É muito bom quando a gente está nesse nível onde a nossa vontade e a dele já é a mesma, onde a gente já não perde tempo. Mas, quando a nossa vontade ela não estiver de acordo à vontade do Senhor, é muito importante que a gente ame o Senhor o suficiente para abrir mão. E te digo mais, ame a si mesmo, porque é ter a consciência que aquilo que o Senhor, que você deseja e que o Senhor não te dá, é porque não é bom para você. Ele já viu todas as possibilidades e ele escolheu e ele fez em todas elas a melhor escolha. Ele desenhou, ele escreveu as melhores opções, os melhores caminhos. Então não perca tempo indo em atalhos, não perca tempo indo por caminhos que não vai te levar ao destino que você deseja. Confie no Senhor, Ele tem o mapa. Não se perca naquilo que você acha, naquilo que parece, naquilo que você está vendo, porque tem caminhos que são parecidos. Mas ser parecido não é ser igual. Um caminho parecido não te leva ao mesmo destino. Então o Senhor sabe qual é o destino que vai trazer alegria ao teu coração. Confia nele, se entrega a ele e com certeza você vai ter satisfeita a vontade que resulta em realização. Amém? Que o Eterno abençoe.